Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Pai Santo de misericórdia, quero te louvar, te bendizer e te exaltar, uma vez que estamos tendo essa rica oportunidade de estar mais uma vez em mais uma madrugada diante de ti. Muito obrigado, meu Deus, Senhor dos céus e da terra, o Senhor do universo, o grande Criador, aquele a quem amamos e dependemos, Senhor, de ti, dos teus feitos poderosos, das tuas maravilhas, do teu grande poder. Recebe minha adoração e gratidão por tudo que o Senhor tem feito, pelos amigos que o Senhor tem atendido, pela família que o Senhor tem protegido, pelos milagres que o Senhor tem feito, Senhor, e realizado na vida das pessoas. Então, muito obrigado, Senhor. Que a partir de agora o Senhor possa dirigir nossa mente e nosso coração para fazer o nosso melhor diante de Ti. Te adoramos, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Hoje, dia 24 de outubro de 2025. Oração, como Jesus Cristo é mencionado em cada livro do Novo Testamento. Nosso subtema, nosso livro de Atos dos Apóstolos traz como feito maior a natureza do Espírito Santo. Nenhum outro fala das ações e realizações do Espírito Santo como este livro. O seu agir fazem com que os homens simples e falíveis, antes medrosos que fugiram do Getsêmani e abandonaram Jesus para sofrer sozinho, mas agora cheios do Espírito Santo tornam-se verdadeiros guerreiros, ministros de um evangelho grandioso, que quanto mais perseguido, como frutos de oliveira, quanto mais são espremidos, mais olhos produzem, mais estão dispostos a não só sofrerem, mas até perderem a vida por Jesus Cristo. E esta é a nossa parte final do livro de Atos, já que o livro de Atos é muito rico, tem muitos assuntos a respeito de Jesus. Nosso versículo de ouro diz assim: mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 1, 8. De repente veio do céu um ruído como de um vento forte que encheu toda a casa que se encontravam. Então apareceu línguas como de fogo que se repartiu e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que expressassem. Atos 2, 2 a 4. Nossas verdades inquestionáveis dizem assim: o Espírito Santo desce no Pentecoste. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estávamos assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se espalharam, pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma grande multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna, partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do ponto da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, da parte da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como os convertidos ao judaísmo, cretenses, árabes, nós o ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos,
Perplexos, todos perguntavam uns aos outros qual o significado disto. Alguns outros, todavia, zombavam, dizendo: eles beberam vinho demais. Pedro, falando à multidão, então levantou-se com os 11 em alta voz. Dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar. Ouçam com atenção, estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda não são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, Deus disse: derramarei do meu espírito sobre os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Atos 2. Sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Atos 2, 16 a 18. Muito bem, nosso destaque diz assim: disse Pedro, arrependei-vos e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, aí diz aqui, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2, 4, e todos foram cheios do Espírito Santo. Atos 4, 8, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse. Então, nós temos aqui várias pronúncias da ação, da presença, da descida, do estar cheio, da manifestação do poderoso Espírito Santo. Nossa leitura diz: e dizendo Pedro ainda essas coisas, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviram a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? Olha que palavra, né? Tudo aqui que nós lemos, todos esses versículos estão ligados às ações, ao mover, ao agir do Espírito Santo. E nós vamos dar um parecer rapidinho, já que nós estamos encerrando essa parte do livro de Atos, e a partir de amanhã estaremos continuando agora nas cartas de Paulo, né? A natureza do Espírito Santo é um mistério. Os homens não o podem explicar, porque o Senhor não lhes revelou. Com fantasiosos pontos de vista, podem se reunir passagens da Escritura e dar-lhes um significado humano. Mas a aceitação desses pontos de vista não fortalecerá a igreja com relação a tais mistérios demasiados profundos para o entendimento humano. O silêncio é ouro. A função do Espírito Santo é distintamente especificada nas palavras de Cristo. E quando ele vier, converterá o mundo do pecado, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, verso 8. É muito lindo esse entendimento. E quando ele vier, ele tem o Espírito Santo, né? Ele está falando no contexto acima, ele está falando do Espírito Santo, que ele pediria ao Pai para que descesse e ficasse com os discípulos. O Espírito Santo, ele vinha com uma missão muito grande, que era convencer o mundo do pecado. E aqui o mundo não é o cosmos, o mundo é a igreja, as pessoas, ou melhor, os seres humanos. E do pecado, por quê? Porque todos erramos, todos falhamos. Muitas das vezes negligenciamos, nos omitimos, muitas vezes deixamos de agir, de ser corretos, amedrontados, acovardados,
às vezes mentimos, dizendo que está bem quando está tudo mal. Enfim, o pecado, ele jaz à nossa porta, ou seja, ele está diante dos nossos olhos, diante do nosso emocional, das nossas necessidades mais peculiares, mais importantes, até mesmo dos nossos sentimentos, das nossas emoções. O pecado, ele convive na nossa natureza humana. Nossa natureza é decaída. Ela não tem força suficiente. Tanto é que Jesus disse aos seus apóstolos no Getsêmani: o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, a carne foi enfraquecida. O poder do pecado diminuiu a força da nossa carne, no sentido de ter capacidade de vencer o pecado sozinho. Nós precisamos do poder do Espírito Santo, do poder da palavra de Deus, para vencer nossos desejos, nossos vícios, nossas provocações, nossas tentações. Nós precisamos de força. Então, João 16:8, o Espírito Santo, quando lhe vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E é o Espírito Santo que convence. Se o pecador atender a vivificadora influência do Espírito Santo, será levado ao arrependimento e despertado para a importância do obedecer ao que clamamos ao nosso Deus divino. Ao pecador arrependido, faminto e sedento de justiça, o Espírito Santo revela o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como está em João, capítulo 1, verso 29. Ele há de receber do que é meu, e eu vou há de anunciar, disse Jesus em João 16:14. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14:26. Então veja aqui que são expressões da boca do próprio Filho de Deus para os seus apóstolos, que depois vem configurar com uma ação poderosa logo após a sua ascensão, com a descida do poder do Espírito Santo no dia de Pentecostes. De lá se alastra, porque as reuniões continuaram existindo, o poder continuou descendo, as pessoas continuaram falando línguas estranhas, magnificar, como diz aqui, magnificar a Deus. Ou seja, não é só línguas estranhas, são línguas que podem ser estranhas ao homem, mas conhecidas diante de Deus como forma de falar com Deus, de glorificar, de exaltar, de bendizer. Uma linguagem do céu, né? Uma linguagem poderosa. O Espírito é dado como agente de regeneração para tornar eficaz a salvação operada pela morte do nosso Senhor. O Espírito está constantemente buscando atrair a atenção das pessoas para a grande oferta feita na cruz do Calvário, a fim de desvendar ao mundo o amor de Deus e abrir as mentes convictas às preciosidades das Escrituras, havendo operado a convicção do pecado e acrescentando, porém, perante a mente a norma da justiça. Nós não podemos ser só convencidos, nós precisamos também ter desejo de nos livrar, nos libertar, de nos sentir melhor. Nós também precisamos acreditar, nós precisamos confessar os nossos pecados, precisamos acreditar que Deus é justo, que Deus é bom, que Deus é compassivo, que Deus não perde o controle, que o Senhor está em todo lugar, que o Senhor pode todas as coisas, que o Senhor vê tudo e que Ele jamais deixará a nossa vida a bel prazer. Ele não nos deixará só se nós clamarmos a Ele, se nós nos colocarmos aos seus pés com humildade.
Diz aqui: o Espírito Santo afasta as afeições pelas coisas da terra e enche o espírito com o desejo da santidade. Diz assim, João 16:13: e ele vos guiará em toda a verdade. Por que a verdade? Porque a verdade é que nos liberta da ignorância, que traz a luz para conhecermos o pecado. É através da verdade que nós sabemos diferenciar o certo do errado. É através da verdade que nós nos fortalecemos ao ponto de rejeitar o mal, rejeitar a violência, rejeitar o medo, rejeitar a inveja, rejeitar o orgulho, porque a verdade nos liberta, tira essas tramas todas, tira todas essas correntes, tira todas essas algemas do poder do pecado que se evidencia na vida de uma pessoa que está dominada por ele, pelo erro, pela falha, pelo costume de mentir, pelo costume de falar mal, pelo costume da inveja, pelo costume do ódio, pelo costume das falsas narrativas. Se os homens se dispuserem a ser moldados, haverá santificação no ser do homem. Ou seja, não é Deus que vai forçar. O Espírito pode me convencer e te convencer, mas o Espírito não nos obrigará a mudar. O Espírito não nos obrigará a deixar o mal. O Espírito não nos obrigará a fazer aquilo que nós precisamos desejar, querer fazer. Quer nos libertar, quer nos santificar, quer nos afastar de tudo aquilo que causa problema na família, que causa problema na comunidade, que dissolve a amizade, que destrói casamentos, que leva à traição, que conduz a pessoa a gastar tudo e deixar o outro endividado, que conduz a pessoa a se juntar com alguém e depois roubar tudo com narrativas. Hoje está tão fácil as mulheres desgraçarem a vida dos homens, os delegados e as delegadas não estão nem aí para a lei. Estão querendo que a pessoa pague a multa, né? A maioria está querendo que pague. Então, prender um homem, para ele sair de lá, ele vai ter que pagar. Mas ele não vai pagar aquilo que vai voltar para o bolso do que foi prejudicado. Vai ficar ali na delegacia ou para alguma coisa que foge, que não é justo. Você tirar do pobre, você arrastado do camarada injustiçado para o usufruto de pessoas que vão beber, que vão se divertir à custa do fracasso de alguém. O Espírito tomará as coisas de Deus e as gravará no coração do homem. Por seu poder, o caminho da vida se tornará tão claro que ninguém o errará. Porque o Espírito ele vai nos abrir a visão. Ele vai tirar as trevas dos nossos olhos. Ele vai tirar a situação que faz com que nós não venhamos enxergar nossos defeitos, nossos erros. É mais fácil a gente enxergar o erro dos outros, mas não consegue enxergar os nossos próprios erros. Então o Espírito ele vem para nos ajudar a ter uma clareza, a ter uma visão, a sair das trevas para a maravilhosa luz de Deus. Desde o princípio tem Deus operado por seu Espírito Santo, mediante aos agentes humanos, para a realização de seus propósitos e benefícios na humanidade caída. Isso se manifestou na vida dos patriarcas. A igreja no deserto, no tempo de Moisés, também deu Deus o seu Espírito naquela época, diz Neemias, e deste o teu Espírito para os ensinar, e o teu maná não retiraste da sua boca, e a água lhe deste na sua sede. Neemias capítulo 9, versículo 20. É o cuidado de Deus, é o suprimento de Deus, é um Deus que não abandona,
é um Deus que não vira as costas, é um Deus que se preocupa, é um Deus que estende a mão, é um Deus que abre os braços para socorrer seus filhos, para abraçar seus filhos. E nos dias dos apóstolos, ele atuou poderosamente por sua igreja através do Espírito Santo. O mesmo poder que susteve os patriarcas, como Caleb e Josué, deu fé e coragem e eficiência à obra da igreja apostólica, tendo sustentado seus fiéis, os filhos de Deus, nos séculos sucessivos. Imagina a luta do Espírito Santo para levar as pessoas a entenderem o processo de Deus, para levarem a aceitarem o comando do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, se a minha vida, se a tua vida foi entregue nas mãos de Deus, certamente o Espírito Santo agirá em nós. Ele terá liberdade de agir, não será forçado, mas ele terá liberdade, porque nós vamos entregar nosso coração. A Bíblia diz que quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, ele é fiel e justo para nos socorrer. Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Foi mediante o poder do Espírito Santo que na idade escura os cristãos valdenses ajudaram a preparar o caminho para Roma. Foi o mesmo poder que deu êxito aos esforços dos nobres homens e mulheres que abriram caminho para o estabelecimento das modernas missões e para a tradução da Bíblia em línguas e dialetos de todas as nações e povos. E ainda hoje Deus está usando sua igreja para tornar conhecido o seu propósito na terra. Pregar o Evangelho. A Bíblia diz que é bonito, é brilhante os pés daqueles que anunciam coisas boas, que anunciam boas novas. Porque esse é o propósito. Deus não só quer nos curar, nos libertar, nos purificar, Deus também quer nos usar para levar outras pessoas o conhecimento desse poder maravilhoso do Espírito Santo, da palavra de Deus, dessa eficácia gloriosa de Deus para a nossa vida. O Espírito do Onipotente está movendo o coração dos homens e os que respondem a essa influência tornam-se testemunhas vivas de Deus e da sua verdade. Anunciam com coragem, porque foi isso que o Espírito Santo fez, ele mudou aquele medo, aquela covardia que os discípulos tinham antes, que depois de serem cheios do Espírito Santo, eles ousaram, confiaram, não tiveram mais medo de apanhar, não tiveram mais medo de morrer, porque estavam cheios da presença de Deus, estavam se sentindo amados, estavam se sentindo abrigados debaixo das asas do Onipotente. Em muitos lugares, podem ser vistos homens e mulheres consagrados comunicando a outros a luz do Evangelho, que lhes iluminou o caminho da salvação mediante Cristo. Enquanto deixam sua luz brilhar, como fizeram os que foram batizados pelo Espírito no dia do Pentecostes, recebem mais e mais do poder do Espírito. Assim a terra é iluminada com a glória de Deus. Por outro lado, há alguns que, em vez de aproveitar sabiamente as oportunidades presentes, estão esperando indolentes como uma ocasião especial de refrigério espiritual, pelo qual suas habilidades para iluminar outros sejam grandemente aumentadas. Ou seja, tem pessoas que ela não tem ânimo, ela só se dispõe, mesmo o Espírito Santo tentando convencer, mesmo o Espírito Santo tentando falar ao seu interior, elas não se deixam levar, porque estão cheias de ódio, de mágoa, de desejo de vingança. Veja o caso de Eli, de Jonas. O trabalho de Deus para fazer Jonas levar a mensagem a Nínive, porque Jonas estava cheio de ódio, Jonas estava desejoso de vingança, Jonas queria que aquela cidade fosse subvertida e sofresse a pena de morte, mas Deus estava enviando o profeta
com outro propósito, que houvesse arrependimento, que as pessoas se convertessem, que as pessoas tivessem a chance de reconhecer seus maus caminhos e poder clamar por misericórdia. E quantos não estão indolentes, não estão nem aí, estão de braços cruzados, não se esforçam, não se esmeram, não estão preocupados com as almas que estão perecendo, com as pessoas que estão doentes. Nós, nessa madrugada, estamos aqui justamente, eu não sei que horas você vai ouvir esse áudio, ouvir esse vídeo, essas imagens que estamos mandando por YouTube, por Facebook, e com esse momento de oração, o propósito é esse, é que você conheça a Deus, ame a Deus, se achegue a Deus, acredite em Deus, tome posse da graça que se manifestou através de Jesus Cristo e que o Espírito Santo hoje está nos levando aos nossos ouvidos e tentando chegar ao nosso coração, se nós abrirmos o nosso coração. Esses negligenciam os deveres e privilégios do presente e deixam que sua luz se apague, enquanto esperam um tempo em que, sem nenhum esforço da sua parte, sejam feitos os recipientes da bênção especiais, pelas quais sejam transformados e tornados aptos para o serviço. É muito triste quando a gente vê que quando a pessoa quer ler as Escrituras, mas não para divulgar, não para anunciar Jesus, não para falar do amor de Deus, mas sim para ficar questionando, brigando. Eu me lembro que eu participei de um grupo em que as pessoas faziam questão de buscar algum argumento para colocar para correr do grupo aquelas pessoas. E havia uma brigalhada e eu ouvia os áudios e eu sofria com aquilo porque eu não entendo como é que eu posso dizer que eu temo a Deus, amo a Deus e quero perseguir as pessoas. Se eu não consigo convencer a mim mesmo que eu sou um pecador, como eu vou convencer alguém do seu pecado? Ah, mas ele está crendo errado, ele está crendo... Não importa que você não foi chamado para pregar uma palavra distorcendo a vontade de Deus, mas para deixar a pessoa livre para escolher se ela quer servir ou não a Deus. Foi isso que Jesus fez. Jesus só pregou o evangelho, só chamou as pessoas, mas Jesus em nenhum momento os oprimiu, os obrigou. Ele podia fazer isso. Ele podia dar uma palavra de ordem, todo mundo cairia. Ele podia fazer isso. A Bíblia diz que no Getsêmani, quando Jesus disse, eu sou, as pessoas caíram, inclusive os soldados caíram no chão. Mas eles se levantam e percebem que quem estava ali era o mestre. Mas mesmo assim estavam tão cegos de ódio e de desejo de levar Jesus preso, que eles se levantam e pegam Jesus mesmo assim. E se Jesus quisesse matá-los todos, mataria ali. Jesus mesmo disse que se ele quisesse, ele disse para Pilatos, Deus deixaria legiões e legiões de anjos para lutar em seu favor. Mas ele não estava aqui para guerrear, para brigar, para contender. Ainda que muitas das vezes ele tinha que falar palavras de convencimentos e argumentativas e mostrar a tristeza de Deus pela incoerência e incredulidade. Ele mesmo teve que fazer isso com os discípulos, quando ele ressuscitou, quando ele diz nécios para acreditar em Deus. Porque às vezes a gente é assim, a gente fecha nosso entendimento, nós não aceitamos abrir o coração para tentar compreender as verdades de Deus e tentar com humildade, porque nós somos pecadores. É certo que no tempo do fim, quando a causa de Deus na terra estiver prestes a terminar, os sinceros esforços dos consagrados sobre o guia Espírito Santo serão acompanhados por especiais manifestações do favor divino sobre a figura das chuvas serôdias e temporã, que cairão na terras orientais
no tempo da semeadura da colheita divina. Os profetas hebreus disseram a dotação da graça espiritual para que pudesse receber a medida extraordinária da fé a Igreja de Deus. O derramamento do Espírito nos dias dos apóstolos foi o começo da primeira chuva temporã e gloriosamente o resultado foi o acréscimo à igreja. Num dia 3.000, no outro dia 5.000, e assim as pessoas iam crendo, iam se fortalecendo, iam sendo curadas, iam sendo libertas. O próprio Pedro, que antes se acovardou, agora poderia a sua própria sombra passar e as pessoas sendo curadas, não pela sombra, mas por estarem ali crendo que Jesus podia usar a vida de Pedro. Porque é isso que a gente precisa de fazer, nos santificar para Jesus usar nossas vidas, para Jesus perdoar os nossos pecados, porque o fim está chegando. Ao avizinhar-se o fim, a ceifa na terra, uma especial concessão da graça espiritual é prometida a fim de preparar a igreja para a vinda do Filho do Homem. Esse derramamento do Espírito Santo é comparado com a queda da chuva seródia. É por esse poder adicional que os cristãos devem fazer as suas petições ao Senhor da Seara no tempo da chuva seródia. Em resposta ao Senhor que faz os relâmpagos, lhes dará o chuveiro da água celestial. Zacarias 10:1. Ele fará descer a chuva temporã e seródia no primeiro do mês. Joel capítulo 2, versículo 23. A menos, porém, que os membros da Igreja de Deus hoje estejam em viva associação com a fonte do crescimento espiritual, não estarão prontas para a ceifa. Se nós não nos dermos conta de que Deus quer nos usar, de que Deus quer colocar a palavra no abrir dos nossos lábios, como disse o apóstolo Paulo, orai por nós para que a palavra seja dada, o abrir da nossa boca, está lá aos Efésios capítulo 6, se eu não me engano, versículo 18. Por favor, te deixa envolver com o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo manifestar-se em sua vida. Usar teus lábios para abençoar. Usar teus lábios para falar do amor, para manifestar a graça de Deus, para anunciar Jesus aos corações. Apenas os que estão para receber constantemente os novos suprimentos da graça terão o poder de proporcionar à sua necessidade diária a capacidade do poder de Deus, e em vez de guardar um tempo futuro em que, mediante a concessão especial do poder espiritual, recebam a habilitação miraculosa para conquistar as almas que rendem-se aos pés daquele que pode as salvar. Deus quer te usar como vaso. Por isso, deixa o Mestre manifestar o seu poder e o seu Espírito te usar com autoridade. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez estamos diante de Ti. E é um prazer, Senhor, louvar, bendizer, exaltar ao Deus dos céus, ao Deus eterno, ao grande eu sou, ao Senhor Todo-Poderoso. Meu Pai, Tu és digno de honra, de louvor, de adoração. Meu Pai, o Senhor é digno de que a gente se curve sempre diante de Ti, reconheça a Sua grandeza, a Sua autoridade, seu domínio. A gente se apaixone cada vez mais pelo Teu propósito, pelos Teus princípios, pelo Teu evangelho, pela Tua graça salvadora. Pai, nós precisamos Te amar com toda a força do nosso coração, Te honrar nos nossos passos, nas nossas decisões,
nossos diálogos com nossos filhos, com os casais, com as famílias, que precisam ter harmonia e a presença do Teu Espírito. O que levou milhares de pessoas, depois que desceu o Teu Espírito Santo, a se unirem, Senhor, a se fortalecerem, a aprenderem através do conhecimento do Evangelho e da tradução do mandamento através da doutrina dos apóstolos, para que as pessoas estivessem prontas para ser instrumento, vaso cheio do Teu Espírito. O Senhor que manifestou a Tua palavra e fez a Tua promessa ser eficaz, como o Senhor prometeu através de Joel, o Senhor manifestou no Pentecoste, porque para Ti não há impossível, Senhor. O Senhor é o Deus do perdão. O Senhor é o Deus que, mesmo nós não merecendo nada, o Senhor é bom. Olha a situação de Pedro quando chegou diante da família de Cornélio, de todos os seus escravos, de todos os seus servos, de todos os seus soldados. E de repente, quando ele fala do amor de Jesus Cristo, da grande compaixão, do sacrifício de Jesus, o Espírito Santo consegue ser derramado sobre as pessoas. E pessoas gentias, pessoas que não nunca poderiam conhecer a verdade, agora estavam conhecendo, estavam tendo a oportunidade de se emocionar, não mais com uma emoção comum, mas com a presença do Teu Espírito mudando o seu ser, transformando a sua vida. E diz a Tua palavra que o apóstolo Pedro ficou perplexo, ficou maravilhado de ver que o Teu Espírito Santo voluntariamente desceu sobre aquelas pessoas e, usando os seus lábios, adoravam o Senhor Deus dos céus. E usando os lábios daquelas pessoas que não conheciam nada, não sabiam da verdade, mas que agora estavam conhecendo e estavam se arrependendo dos seus pecados e recebendo o milagre da salvação e a presença do Espírito regenerador, do Espírito que transforma, do Espírito que aviva, do Espírito que nos motiva a confiar e existir, Senhor. Para mim, para eu estar aqui é um privilégio, Senhor. É muito importante Te louvar, Te bendizer, Te exaltar. É muito importante sentir a Tua graça, a Tua presença, o Teu poder, a manifestação do Teu Espírito, Senhor, que eu sei que pode estar agora tocando nessa vida que está ouvindo, falando a este coração que está angustiado, dissolvendo este medo do fracasso, concedendo perdão, Senhor, sim, concedendo perdão, soltando as ligaduras das amarras da infelicidade, da negligência, do ódio, do rancor, da mágoa, do desejo, Senhor, por uma vida totalmente, Senhor, profana, de uma vida, Senhor, voltada à corrupção, de uma vida voltada à mentira, ao engodo, ao engano, meu Pai. Oh, meu Deus, abençoa o nosso país, salva a nossa nação, toca nos governantes, toca no presidente da República, nos seus ministros, nos senadores, toca nos deputados federais, a começar pela liderança também, Senhor, do Supremo Tribunal, de todas as cortes existentes, todos os do Ministério Público, Senhor, os desembargadores, a todas as pessoas, Senhor, envolvidas com a seriedade, com aqueles que estão com os impostos, recebendo os impostos do povo, que precisa ser devolvido ao povo em obras, que não haja covardia, que não haja desvio, que não haja bagunça, que não haja prazer na violência, mas que haja amizade, amor pelo Teu Espírito Santo. Assim, Pai, continua conosco, continua fortalecendo a nossa vida, nos sustentando com a força da Tua grandeza, Senhor, nos perdoando os pecados, nos limpando a nossa mente, nos santificando para Ti.
Abençoa meu amigo ouvinte, meus filhos, minhas filhas. Abençoa meus irmãos, abençoa meus cunhados, minhas cunhadas. Abençoa o pai, a mãe, abençoa esse filho, abençoa esse neto, abençoa este avô, esta avó, abençoa este ancião, esta viúva, este viúvo. Faz um grande mover do teu Espírito sobre cada vida, Senhor. E continua conosco, nos ajudando a viver de acordo com a tua promessa, de acordo com a sua manifestação, com a sua glória, com o seu milagre, com as suas obras poderosas, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho.